Oi pessoal, tudo bem? Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a questão do nosso primeiro trabalho. Quero retomar alguns pontos. Eu percebi que nem todos os grupos conseguiram participar da orientação com todos os integrantes, né? Então muitos grupos tiveram baixa, digamos assim, participou um ou outro, nem todos conseguiram. Então por isso eu só vou fazer um vídeo breve aqui para, enfim, consolidar, fortificar, né, algumas crenças e alguns pontos do nosso trabalho. Então, assim, o que a gente vai fazer nesse nosso primeiro trabalho? Ele vale 10 pontos. Nós vamos fazer 3 trabalhos ao longo do semestre, cada trabalho vale 10. No final, somos 13 e divide por 3, dando a média final da disciplina. Então, este trabalho que vocês estão fazendo agora vale 10. O trabalho ele deve ser feito com 3 integrantes, tá? 3 pessoas, e eu distribuí textos para os grupos. Então, cada grupo vai no SIGA, tem um arquivo chamado Textos para Apresentar Grupos. Né? O grupo procura o seu texto, o texto que está lá para cada grupo. Então, o que em termos gerais é para fazer nesse trabalho? Vocês vão ler o texto é todos os textos, eles são fáceis, é uma linguagem muito fácil. Mesmo assim, eu já me coloquei várias vezes à disposição. Se alguém ainda ficar com dúvida com relação ao conteúdo, pode me procurar para sanar estas dúvidas. Vocês vão ler o texto e apresentar o texto, ou seja, vão explicar o texto para os colegas. Vocês podem dar esta explicação do conteúdo de 2 maneiras, ou ao vivo na aula da próxima segunda-feira, ou gravado. Vão gravar um vídeo, os 3 juntos, e vão me mandar até as 18 horas da segunda-feira, dentro do SIGA, no tópico Atividades, Tarefas. Vão entrar lá dentro em Tarefas e vão colocar o link do arquivo. Lembrando que, como eu expliquei para todos os grupos, um do grupo posta o arquivo no YouTube e manda o link desse arquivo do YouTube para todos os integrantes do grupo. Todos os integrantes do grupo vão no SIGA em atividades, tarefas e mandam o link para mim, tá? Porque é a forma que eu tenho de dar a avaliação de um por um. De que forma, quem for fazer gravado, de que forma pode fazer isso? Pode cada um gravar na sua casa e um colega fazer a edição do vídeo com as falas de cada colega, ou se não quiser editar, vocês podem usar aplicativos de reuniões que gravam. Um exemplo, o Zoom. Entre no Zoom, cada um liga a sua câmera, liga o microfone quando for falar, e grava a reunião. No final do arquivo, no final da reunião, o Zoom gera um arquivo já com a gravação do que foi falado. Eu solicito, então, essa apresentação, se for ao vivo ou gravada, de 8 a 12 minutos, tá? Se passar um pouquinho de 12 minutos, não tem problema. Tem que ter pelo menos 8 minutos. Se chegar até 14 minutos, eu não vou descontar pontos. Mais do que isso, eu já vou ter que descontar. Nessa apresentação, vocês não precisam me entregar nada escrito. Vocês vão fazer uma apresentação onde vocês vão explicar o texto e ao final da explicação vocês vão escolher um exemplo para analisar. Então, digamos assim, o meu texto ele explica o que é coesão. No final do texto vocês vão escolher uma notícia de jornal, uma cena de filme, um trecho de uma música e vão analisar esse exemplo. Dizer assim, esse exemplo tem coesão de acordo com a autora do meu texto? Se sim, por quê? Se não, por que também? Então vocês vão analisar. Lembrando que os textos eles são de múltiplas linguagens. Então eu posso analisar uma cena de filme, porque eu vou analisar o que foi falado, como uma forma de texto. Então, tem erros de estrutura de frase, tem aspectos de vocabulário regionalista, o que tem? Eu vou analisar. E essa análise ela é rapidinha, ela é 2 ou 3 minutos de análise. Então vocês vão
escolher esse exemplo e vão dizer de que forma eu posso analisar esse exemplo de acordo com o que eu li no meu texto. Tem coesão? Tem coerência? Quais os aspectos da coesão e da coerência que ele tem? De acordo com a autora do texto. É algo bem simples. Então, o que vale ponto? A profundidade da explicação do texto e a profundidade da análise da modalidade que vocês vão escolher. Esse é o ponto 1 de avaliação. Essa modalidade ela pode ser escrita ou oral, ou seja, uma notícia, uma crônica, uma coluna escrita ou oral, um vídeo, uma música, uma poesia falada, vocês vão escolher. Permanecer no tempo de apresentação. Depois, num segundo momento, eu vou mandar perguntas para vocês pelo fórum ou ainda pela atividade de tarefas, eu ainda vou verificar e vocês vão me responder. Vale 1,5 ponto. Estas perguntas, aliás, vale 1 ponto, tá? Então, estas perguntas, eu vou fazer perguntas gerais, tá? Eu vou fazer perguntas relativas a todos os vídeos. Portanto, quando todos me entregarem os vídeos, eu vou postar o vídeo de todos os grupos no Cigar. Todo mundo tem que assistir o vídeo de todo mundo. Depois que todo mundo viu o vídeo de todo mundo, eu vou fazer algumas perguntas em linhas gerais sobre todos os textos. Ou seja, texto / trabalho apresentado, tá bom? Então é importante que vocês assistam todos os vídeos para poder responder as perguntas, que vale 1 ponto. Depois dessa apresentação, dessa resposta dessas perguntas, né, então, digamos, o aluno A, ele vai falar sobre o trabalho dele e eu vou fazer perguntas sobre o trabalho dos colegas e ele vai ter que responder, tá? Então, ficar atento aí para essa atividade. Eu vou colocar dentro de tarefas, já vamos deixar certinho aqui, vou colocar dentro de tarefas a partir da segunda-feira de noite. Lembrando, se vocês têm até 18 horas para me entregar, tá, os vídeos, eu vou postar os vídeos no Cigar depois das 18. Então, provavelmente vou enviar as perguntas na terça-feira. Tá? Os vídeos estarão disponíveis na segunda de noite para vocês e na terça eu vou disponibilizar perguntas. E, logicamente, vou dar um prazo de 1 semana para que todos respondam. E também não vão ser tantas perguntas assim, tá? Relaxem com relação a isso. Também vale ponto domínio na apresentação e criatividade na explicação. O que é essa criatividade? Não significa que vão ter que ficar os 12 minutos sendo criativo, se apresentando, cantando, dançando e rebolando. Não é isso. A criatividade vocês vão escolher alguns elementos criativos para usar ao longo da apresentação. Vão tentar usar uma linguagem mais informal e mais brincalhona? Pode ser um elemento criativo. Eu vou tentar usar exemplos bem diferentes. Vou pegar um cinema, uma cena de cinema diferente. Pode ser isso. Posso escolher TikTok. Várias coisas. A criatividade é livre. Então, vocês vão escolher elementos criativos que vão fazer parte da apresentação de vocês. Esses elementos criativos podem ser os exemplos escolhidos. Vocês podem fazer uma encenação, fazer de conta que estão apresentando um jornal, fazer um TikTok, ou podem usar um TikTok na análise. Isso é com vocês. O elemento criativo vocês vão escolher, um ou mais elementos criativos, tá? Então, criatividade é livre. São coisas criativas para apresentar, tá? De novo, não precisa ficar os 12 minutos sendo criativos. Vocês vão escolher alguns momentos para fazer isso. Eu espero que agora vocês estejam totalmente sem dúvidas e o grande trunfo, o objetivo central do trabalho é a explicação do texto e trazer um exemplo que será explicado à luz do que vocês aprenderam no texto que vocês leram e explicaram, tá bom? Então é isso, nosso primeiro trabalho valendo 10 pontos, um abraço aí a todos.